Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos mencionar juntos os banzos na nossa treliça de cobertura. Os banzos são os elementos principais de qualquer treliça, seja ela uma treliça de coluna na vertical ou uma treliça na horizontal para uma cobertura, como é o nosso caso da aula de hoje. Pois aos banzos nós incumbimos a tarefa de receberem os maiores esforços, de resistirem à maior parte da deformação da treliça como um todo, deformação vertical da treliça. Então, os banzos, eles são primordiais, essenciais, e merecem um cuidado especial do profissional enquanto sendo projetado, pois um banzo mal dimensionado irá representar falhas sérias em sua treliça, e, por conseguinte, um banzo muito superdimensionado irá trazer um peso desnecessário para o seu orçamento. Então, quando tiver dúvida no orçamento, os banzos sempre vão ter uma parcela de massa por metro linear, e as treliças vão ter a menor parcela de carga por metro linear. Aos treliças cabem o papel secundário, aos banzos cabem o papel principal em qualquer tipo de treliça, para esforços onde esses recebem os maiores esforços solicitantes, e para a deformação vertical, onde esses absorvem a maior parte da deformação vertical. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mapão tipo 1, aula de número 5, banzos da treliça de cobertura, dimensionamento. Apresentação dos banzos. Bem, este é o nosso modelinho estrutural, onde nós temos os pilares, que serão treliçados, ou pilares maciços, e a nossa treliça, que é nosso objeto de estudo. Nossos banzos, eles estão localizados na parte inferior da treliça, como mostrados em vermelho, e na parte superior, como mostrados também em vermelho. Então, nós temos banzos superiores e banzos inferiores. A estes banzos, como eu falei na apresentação, cabem a absorção dos maiores esforços de tração e de compressão de qualquer treliça. Aqui é um modelinho 3D, apenas esquemático, mostrando como foi concebida a ideia desse galpão, onde os banzos são formados por perfis U laminados e as diagonais são constituídas de perfis duplos L. São perfis L simples, são perfis duplos L, perfis duplos ou perfis duplos L simples, no caso, constituindo as diagonais. Então, banzos simples, formados por perfis U simples, os banzos formados por perfis U simples para os banzos superior e inferior, e diagonais em perfis, no caso, duplo L simples, para as diagonais como um todo, e montantes também, perfis duplo L simples. Aqui um outro modelinho, apenas um desenhozinho sem essa renderização, apenas para melhor elucidação de como, do que estamos tratando efetivamente, no caso, nesta treliça. Banzo superior, formado perfil U simples. Aqui uma vista frontal da nossa treliça, apenas isolando os banzos superior e inferior, mostrando que é um perfil U simples, ele dá conta para o banzo superior e também para o banzo inferior. Aqui o rebatimento de vista lateral. Então, se adeque, se acostume com o desenho de diedro, pelo diedro brasileiro ou pelo diedro americano. Pelo diedro brasileiro, você tem a vista frontal, mostrando, por exemplo, aqui apenas os banzos. O rebatimento de vista, você rebate essa vista, no caso, tombando essa figura para esse lado, e você vai ter a linha tracejada representando no quê? Representando, no caso, a alma do perfil U. Lembre-se que é um perfil U deitado. O perfil U deitado, ele, ele é mais eficiente para um banzo de treliça do que um perfil U em pé. Perfil U em pé funciona muito bem como terça, como pequenas vigas. O perfil U deitado, ele é mais eficiente para, no caso, banzos, como já mostrei na aula anterior. Então, a linha tracejada, ela representa o quê? A alma do perfil. Essa linha cheia como um todo, no entorno do desenho, representa, no caso, apenas o desenho do banzo. E aqui a vista superior. Então você rebate, no caso, tomba para esse lado, depois tomba novamente para o outro lado. Então você tem rebatimento de vista em diedro, vista frontal, a vista lateral e a vista superior.
Nessa vista superior temos duas linhas tracejadas, que representam o quê? Os flanges ou as abas. Pode chamar de flanges ou abas esses elementos, no caso de nosso perfil U simples. Então, as linhas tracejadas aqui representam, no caso, as abas ou os flanges vistos, no caso de cima, eles estão mostrados por baixo, então vendo de cima, você tem a linha tracejada indicando que tem algum elemento por baixo. Então, se acostume ao rebatimento de vistas pelo diedro. Ele é muito importante em desenhos e economiza muito espaço na planta. Aqui é apenas um exemplo de um projeto, uma extração de um detalhe de uma treliça de um dos meus projetos estruturais. Eu sempre trago o desenho de treliças dessa forma. Não é desse projeto, desse galpão, é de um outro, de uma outra cobertura, mas veio a calhar, mostrando assim em detalhes as linhas tracejadas, os banzos. Aqui eu coloquei uma linha tracejada na parte superior, a linha tracejada em cima, e na parte inferior, no banzo inferior, a linha tracejada também em cima, porque eu coloquei os dois banzos voltados para baixo. A vantagem de colocar dois banzos para baixo é que, caso tenha uma infiltração de água, alguma coisa na cobertura, a água não vai se acumular no seu banzo, pois ele está voltado, está de costas, no caso, para a pingadeira ou algum tipo de problema que venha ter no telhado. Então, o banzo voltado para baixo, você impede que tenha algum acúmulo de água no mesmo e, assim, início ou geração do processo de corrosão. Aqui eu tenho uma vista, no caso, lateral. A vista superior, apenas indico vista superior, não preciso indicar corte nenhum, vista superior, e mostrando que as linhas tracejadas, que são, no caso, os flanges ou as abas do meu perfil simples. Na vista lateral, essa linha tracejada representa o quê? A alma do meu perfil U simples, é um perfil deitado. E aqui os cortes são iguais. Nós também aqui vários cortes I, onde no corte II, nós temos aqui o banzo superior e o banzo inferior, ambos voltados para baixo, nesse detalhe do projeto. Preferi projetar dessa forma, nesse projeto específico, que as diagonais, em perfis L simples, são dois perfis L simples, perfil banzos, montantes e diagonais mostrados coerentemente. Eu sempre procuro detalhar nesse nível de detalhe, com este nível de desenho técnico, todas as minhas coberturas, todas as minhas treliças. Eu não faço desenho linear qualquer. Eu desenho dessa forma para daqui extrair os comprimentos exatos, os comprimentos reais de cada diagonal, de cada montante, colocar na lista de material para que o colega venha fabricar e não venha ter surpresas indesejadas, no caso, com relação ao quantitativo de materiais e massa também de material total. A escala, que é importante enfatizar, para detalhes de metálicas 1:20 ou 1:10, está de bom grado para desenhar detalhes, no caso, em cortes, em vistas, rebatimento de diedro. 1:10 está de bom grado. 1:5 é mais para detalhes específicos. 1:20 ou para 25, planta baixa, de modo geral. Mas para detalhes, 1:10 está de bom grado. Concreto armado, a gente segue outra metodologia, no máximo 1:20, 1:25. Em metálicas é comum detalhar na escala 1:10. Aqui, um exemplo também de fabricação, apenas enfatizando, trazendo uma imagem mais ampliada daquele desenho mostrado no slide 6, no desenho anterior. É o mesmo desenho, o mesmo corte, apenas eh, trazendo uma imagem ampliada para o seu vislumbre, seu entendimento, para elucidar melhor. Note que as chapas Gousset, você pode colocar chapas Gousset, que são chapas metálicas, recebendo, no caso, diagonais e o banzo, então elas interligam todos os elementos. A chapa Gousset ela é interessante quando você precisa de mais área de solda. Ela permite você unir os perfis com uma maior área de solda, pois ela vai receber a solda entre ela e entre o perfil e a chapa vai ter solda, então você permite ter maior campo de solda, no caso, na ligação, e permitir uma ligação mais efetiva, mais eficiente. Ok? Só para mostrar uma vista ampliada do mesmo desenho mostrado no desenho anterior. Aqui a mesma vista também, apenas ampliada, do slide 6, é a mesma treliça mostrada no slide 6, mostrando a vista superior, as linhas tracejadas que eu mencionei, na vista lateral, a linha tracejada no caso da alma, e na vista superior, linhas tracejadas representando os flanges do nosso perfil. O perfil está deitado,
sempre utilize o perfil deitado em banzos, como eu já mostrei e demonstrei, através de cálculos de eficiência geométrica na aula anterior. Item 2, propriedades geométricas do perfil U laminado. As propriedades, no caso, geométricas da seção transversal do perfil U laminado, que seria do perfil U152 por 12,20, serão mostradas aqui nesse slide. Mas sempre que você vier trabalhar no seu projeto com perfil U laminado, sempre indique a altura dele em milímetros pela massa em quilos por metro. Qualquer perfil laminado, seja perfil I, perfil U, não importa, sempre indique sua altura pela massa em quilos por metro para perfis laminados. Para perfis formados a frio, caso fosse o perfil U formado a frio, você indicaria a altura pela largura, pela espessura da alma, pela espessura do flange. E se quiser, pode indicar entre parênteses a massa em quilos por metro. Fica mais completinho. Mas perfis laminados sempre indique apenas a altura pela massa. Aqui as propriedades geométricas, no caso do perfil simples, pode chamar U ou C, tanto faz. O C vem de channel, canal em inglês. Então, o perfil chamado canal ou perfil é a mesma coisa. Então, tanto faz você escrever perfil U ou C, que está certo. Eu gosto sempre de enfatizar o simples. Isso confunde. Então, para não evitar qualquer tipo de confusão, eu indico um perfil, no caso simples, U, no caso 152 por 2,20. Para reforçar, eu estou utilizando apenas um perfil aqui e na minha lista de materiais. O centro de gravidade, no caso do perfil U, por ser um perfil monossimétrico, ele é monossimétrico porque ele é simétrico só em relação, em torno do eixo X ele é simétrico, ele possui flanges ou abas simétricos um em relação ao outro. Em torno do eixo Y, ele não é simétrico, pois ele possui a alma de um lado e não possui nada do outro. Então, pelo fato de ter a alma de um lado e nada do outro, é normal que o centro de gravidade sempre se situe, se localize na região de maior massa, mais próximo da região de maior massa. Então, no caso, a alma estando do lado esquerdo vai trazer o centro de gravidade para o lado esquerdo. Então, nunca esqueça disso, desses, no caso, conhecimentos básicos desses materiais, da mecânica vetorial. Então, centro de gravidade do perfil, no caso, U ou C, no caso laminado, ele é assimétrico e localizado mais próximo da alma do perfil. D minúsculo, altura total de perfis laminados, eu chamo como D minúsculo. Seria 152,4 milímetros. Esse é um padrão americano que vem lá dos padrões, né? Repetindo mesma palavra, os padrões americanos também. Então, os padrões americanos trazem perfis U e chama U, no caso, U simples, americano, perfil I americano, muito comum. O que é perfil I americano? Perfil I laminado conforme padrões americanos. É muito comum você ouvir do fabricante, tá usando o perfil I americano? O que é perfil I americano? É isso, perfil I laminado conforme padrões americanos. Por que 152,4? Porque no padrão americano eles escrevem em polegadas. Tem U de 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas e assim por diante. Então, transformando polegadas, no caso, altura em polegadas, no caso, para milímetros, você vai ter o valor. 4 polegadas seria um perfil de 100 milímetros. 6 polegadas, um perfil de 152,4 milímetros. E 8 polegadas seria um perfil de 200 milímetros, no caso, ou 20 centímetros. Então, se habitue com a transformação de unidades de polegada para milímetros. BF, largura nominal do flange. Eu chamo de BF, B é largura, F de flange, 48,8 milímetros. A espessura da alma é uma espessura constante, ela não é variável. É uma espessura formidável. Os perfis U e I americanos, eles têm uma espessura de alma muito elevada em relação ao flange. O perfil W de viga, por exemplo, é comum ter uma alma um pouco mais esbelta em relação ao flange. Para perfis americanos, não. A alma sempre tem uma espessura muito boa. Apesar de sua pouca altura, apenas 1,52, ele sempre tem uma espessura de alma muito boa. E a espessura do flange também é muito exacerbada para um perfilzinho dessa altura. Aqui o catálogo é muito comum trazendo o catálogo a espessura do flange médio. Quando você vê médio, o que é isso? É porque a espessura do flange ela é variável. Ela não é conforme eu desenhei aqui. Meu desenho está errado para um perfil, no caso, o laminado americano. Pois a espessura do flange ela é variável, ela começa com um valor e termina com outro valor maior. Ela vai se aproximando da alma, a espessura vai aumentando. Mas a gente utiliza esse valor
do catálogo fabricante para efeito de cálculo, o TF médio para efeito de cálculo. Raio de concordância, eu tomo quando o catálogo fabricante não fornece esse valor do raio de concordância, o valorzinho do R, eu indico o R como sendo igual à espessura do flange. No caso, a espessura média do flange para um perfil laminado americano. Então, aqui eu estou sendo conservador, 8,7 está de bom grado para a espessura do raio. O HW seria a distância entre a face interna do flange ou da aba superior e a face interna do flange ou da aba inferior, obtendo o valor de D, altura total, menos duas vezes a espessura média do flange, obtendo o valor de 1,35 milímetros. Naturalmente, se for pegar a espessura do flange correta, certinha, você vai ter um valor de HW menor, pois a espessura ela fica maior conforme se aproxima aqui da alma, conforme se aproxima aqui do encontro com o raio de concordância. Então, o HW na vera, na vida real mesmo, na prática, ele é um pouquinho menor. Mas considerando o TF médio, o HW para efeito de cálculo está de bom grado, com 1,35 milímetros em caso de altura. O K, quando vocês virem esse valorzinho de K minúsculo, às vezes também é chamado de C minúsculo, se não falha a memória, em catálogos antigos, K minúsculo se refere à distância entre a extremidade do flange, a base de face, no caso que é inferior do flange inferior, até, no caso, o término do raio de concordância. Então, a distância entre o extremo do flange, ou da alma, até o extremo do raio de concordância. Esse é o valorzinho de K. Caso o valor de K não seja fornecido, o que que eu faço? Eu considero K como sendo aproximadamente igual à espessura do flange, no caso 8,7, mais o valor de raio de concordância. Em outras palavras, como sendo igual a duas vezes, no caso, o valor de K, eu considero ele igual a duas vezes o valor da minha espessura do flange, que seria 8,7 vezes 2, que daria 17,4, próximo do valor do K do catálogo do fabricante. Para efeito de um efeito mais conservador, pode considerar aqui até, vamos supor, três vezes o valor da espessura do flange para o valor de K. Para efeito de ficar longe de qualquer interferência do raio de concordância, considere três vezes, K igual a três vezes a espessura do flange médio, e você vai ter um valor de K, no caso, mais conservador, para ficar livre de qualquer interferência com uso de parafusos e soldas na alma do perfil U. E o H0, ou delinho, seria a altura plana, no caso da alma. A altura da alma, a altura chata, plana, livre de qualquer raio de concordância, qualquer tipo de desnível, a altura retinha da alma. Seria o quê? O valor de D menos duas vezes o valor de K. Então você obtém aqui o valor parte plana da alma. Esse valor é importantíssimo quando você tem perfil L, uma ligação com perfil L sendo parafusada ou soldada na alma do perfil. É muito importante você ficar livre, no caso, da geometria do raio de concordância quando trouxer um perfil L ou uma chapa para ser soldada ou parafusada. É muito importante saber onde termina o raio de concordância e coloque um valor mais distante desse, para na hora do parafusamento, da soldagem, ficar livre. Pois caso o seu perfil L venha e encontre o raio de concordância, o perfil L não vai, no caso, ter encontro direto com a alma. Então, muito cuidado para ficar longe do raio de concordância na hora de projetar uma ligação parafusada ou soldada no interior da alma, aqui do perfil U, laminado. Posição geométrica do perfil U. Bem, o perfil U, na vertical, tem o eixo X, o eixo Y, o centro de gravidade ele é mais próximo da alma, e o centro, no caso desses elementos, chamado CC, ele fica fora do perfil U. É o raio de concordância, nós temos aqui o BF, todas as geometrias já mostradas no slide anterior, mais essas geometrias. O XCG, normalmente eu chamo XCG a distância entre a extremidade, no caso da alma, até o centro de gravidade. E o XCC, no caso, o XC, seria a distância da face externa da alma ao centro desses elementos. O catálogo do fabricante pode trazer o valor de x0, ou o valor de xc e xcg. E aqui o HW, o D, o H0, o D', conforme já mostrei no slide anterior. Então, o perfil ele é projetado em pé quando ele vier a vencer um vão irresistível, no caso, é uma carga vertical. Pois dessa forma, utilizando o seu momento de inércia, em torno do X, ele é mais
requisitado. Então, o perfil U, quando trabalha em pé, ele é mais útil trabalhando como uma terça ou como uma viguinha pequenininha, com pequenos esforços. Pois em torno do eixo X, você tem maior inércia. Então, trabalhando como viga em pé, você vai ter um perfil U, ele sendo mais útil para a sua requisição de perfil como viga, pois ele vai resistir mais esforços. Então, você sempre trabalha com um perfil em torno, no caso do eixo X, quando eu tiver maior inércia voltada em torno do eixo X. Pois em torno do eixo X vai ter muito fletor, maior, muito fletor ao longo do perfil. Então, o perfil U em pé ele é mais útil, em outras palavras, como viga ou terça, pois seu maior momento de inércia está justamente aqui, em torno do eixo X. Então, ele em pé, sempre guarde isso para terças e vigas pequenas. Já para banzos, eu trabalho com um perfil, no caso, o deitado. Questão de gravidade, o fio CG, apenas rotacionei o perfil, para um melhor esclarecimento, e aqui trazendo de novo à tona o X, o eixo X, o eixo Y, você vai ter os perfis, no caso, o deitados. Quando os perfis U estão deitados, vocês têm, no caso, a alma do perfil, onde tem maior momento de inércia, estão mais distantes, uma em relação à outra, e por conseguinte mais distantes uma em relação ao eixo X e a outra em relação ao X, muito mais distantes do que se ele fosse tivesse em pé. Então, o perfil deitado, ele traz mais benefícios de resistência, de método de inércia, de modo resistente para a treliça como um todo. Por quê? Porque a sua alma, ela está mais distante, enquanto deitado, está mais distante do eixo X. Conseguinte, a treliça como um todo vai ter maior inércia, maior aumento de inércia para resistir à deformação vertical e aos esforços. Centro de gravidade da treliça ela é simétrica, analisando o perfil U, visão transversal da treliça, o centro de gravidade ele é simétrico em relação às diagonais, em relação aos banzos, superior e inferior. O eixo X', no caso do nosso perfil U deitado, está localizado ali, e a distância D, no caso, quanto maior essa distância D, do centro de gravidade, no caso da alma do perfil, até a linha, o eixo X, a tendência como um todo, quanto maior a distância D, maior será o momento de início. Então, o perfil U, no caso, só reforçando, ele é melhor utilizado no banzo de treliça como estando deitado, não em pé, sempre deitado, pois ao deitar o perfil, fazemos com que a sua alma, que é o elemento de maior área, e, portanto, de maior inércia, no perfil isolado, no caso, analisando de forma isolada, ela tem maior inércia do que uma aba, por ter maior altura, ter maior área de aço nessa região, ela vai ter maior inércia, fique bem mais afastado, no caso, do centro de gravidade da treliça. Então, por essa razão, sempre utilize o perfil U deitado para treliças e o perfil U em pé, no caso, para terças de cobertura, uma viguinha pequena. Lembre-se sempre que o momento de inércia depende fortemente da parcela A d ao quadrado. Isso vem lá da resistência dos materiais, da mecânica vetorial. O d é essa distância do centro de gravidade do elemento que você está analisando, no caso a alma, por exemplo, até o eixo de todo o conjunto que está sendo analisado. Quanto maior o valor de d aqui ele entra como ao quadrado no cômputo do momento de inércia. Então, quanto maior o valor de d, essa distância, maior será o momento de inércia do conjunto como um todo. Aqui o catálogo apenas trazendo as características, as propriedades geométricas do perfil U laminado, seria um perfil U152 por 12,20. Aqui 152 por 1,4, como eu falei, é um perfil U laminado, então ele vem do padrão americano estabelecido em polegadas. 4 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas e assim por diante. Então daí esse valorzinho quebradinho. Eu poderia escrever 150 milímetros? Para efeito de cálculo pode, vou estar conservador. Mas para efeito de geometria real, conforme o comércio, comercialmente falando, o valor dele realmente ele é quebradinho, como sendo 152,4. Você fez polegadas vezes 25,4 milímetros, você obtém 152,4. Note de 4 polegadas, 101,6. Então, nesse momento, você que está começando sua carreira, sempre tenha como referência assim, imediata, 3 polegadas, 75 milímetros, 4 polegadas, 100 milímetros, 6 polegadas, 150 milímetros, 8 polegadas, 200 milímetros. Para você, na hora de estiver conversando
com o cliente, com alguém mais em uma reunião, você não precisa pegar a calculadora e ficar recalculando. Você mostra isso mais confiança, mais destreza no cálculo. No conhecimento como um todo, como a linha comercial, digamos assim, da metálica, você mostra mais conhecimento, mais confiança para o cliente. Então, vai absorvendo essas referências, 3, 4, 6 polegadas e 8 polegadas. Aqui nós temos os valores de H0, C minúsculo e TF. O H0 é representado aqui no desenho como sendo essa distância, como mostrei lá nos desenhos iniciais. O valor Czinho seria esse 19,1, como sendo representado aqui, eu chamei de K minúsculo. Alguns catálogos vão chamar como C minúsculo, como eu falei, outros K minúsculo. É o valorzinho aqui mostrado, 19,1. E o TF, que é a espessura média. Aqui o resto seria escrever TF médio. Aqui está escrito TF médio certinho, que é a espessura média do flange ou da alma. O T0 seria a espessura no caso da alma. O B, aqui a largura direitinho, pode chamar B, BF, às vezes até BW. A área, a seção transversal do perfil. E a relação aqui, caso precise, BH sobre BF, em relação à altura com relação à largura. Aqui são propriedades geométricas que eu separei em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Com relação ao eixo X, você vai ter uma inércia sempre maior, 5,46 no caso centímetros a quarta, o módulo resistente. Sendo a inércia maior, o módulo resistente ou módulo resistente, ele segue a mesma linha, ele também será maior em relação ao eixo X. E o X, a direção, como sendo igual a 5,94 centímetros. Em torno do eixo Y, compare os valores. Daí a importância de usar o perfil em pé, como viga ou como terça. Porque o momento de inércia dele em pé é muito maior do que o momento de inércia dele deitado, de 28,8. Então, 28,8 é o momento de inércia em torno do eixo Y. O momento de inércia do elemento isolado ele é muito menor em torno ao eixo Y. O W, o módulo resistente também, ele é menor em relação ao eixo Y, seguindo o reboque. E o radiação, consequentemente, também será menor. Então, quanto menor o aumento de inércia, ou maior, o módulo resistente, radiação, ele depende do momento de inércia. Ele segue a mesma linha, não vai ser maior ou menor por outra razão. Ele vai seguir a tendência do momento de inércia. Se aumentar o momento de inércia, você automaticamente aumenta o módulo resistente, radiação, e assim por diante. E o xg, apenas mostrando aqui, enfatizando, o xg é a distância entre o centro de gravidade e a face externa do perfil. Aqui não mostrou, mas sim o centro desses elementos também, o cc, que no catálogo às vezes vem mostrando o valor do cc como a distância do cc para a face externa do perfil. Alguns catálogos podem mostrar o xg e o xcc com relação à linha neutra da alma. Eu prefiro calcular considerando a face externa do perfil como sendo a origem zero do eixo x e y. Flambagem global. Índice de flambagem. Esse é o primeiro item que a gente dimensiona, coloca no Excel para dimensionar um perfil, é o índice de flambagem. Então, LX e o LY são os comprimentos, no caso, do nosso banzo, extraídos lá dos nossos desenhos, da nossa treliça de cobertura. O LX e o LY são os mesmos, pois ele não tem contenção intermediária em torno do eixo X e o eixo Y. Então, LX e LY são iguais para o nosso banzo maior extraído do desenho. O KX e o KY, em toda treliça, banzos e diagonais, sempre pode utilizar o K como sendo igual a 1. E o Ix, pode chamar Ix ou Rx, que é o raio de geração, igual a 5,94, conforme o catálogo anterior, ou 1,36 para o eixo Y, no caso, um pouquinho menor. Então, em torno do eixo X, a raio de geração é maior, em torno do eixo Y, a raio de geração ele é menor. Analisando o perfil, no caso, em pé. O lambda x seria o Kx vezes Lx sobre Rx. Para ambos, os valores são os mesmos, o K é igual a 1, o L é o mesmo, do comprimento, do máximo comprimento extraído de banzo dos nossos desenhos, e o X e o Y são extraídos do catálogo do fabricante, encontrando o lambda menor do que 200 para ambos, tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y. Lembre-se sempre, para banzos, você limita o índice de flambagem como sendo 200, que é o índice de flambagem comum em estruturas metálicas.
Mas quando se trata de treliças e vier a dimensionar, como vou mostrar na próxima aula, dimensionar as diagonais, para diagonais, que são elementos secundários, você utiliza um limite de 140. Para elementos secundários de treliça, que são as diagonais, você limita a diagonal para um índice de flambagem de 140. Para banzos, 200. Para diagonais, 140. Então, ambos satisfazem. Esse é o primeiro índice, primeiro elemento que a gente verifica no dimensionamento, é sempre o índice de flambagem, pois se ele passa aqui, essa folguinha, damos continuidade. Se não passa aqui, já procuramos trocar o perfil ou trazer contenções laterais. Uma observação: para banzos, eu não gosto, não costumo trazer contenção lateral, é um perfil principal. Banzo é o elemento principal. Prefiro, se ele não passa aqui no índice de flambagem, eu prefiro voltar e escolher um perfil maior. Eu não trago contenção lateral para banzo. Para diagonal, para as diagonais e montantes, sim. Se esse elemento, o índice de flambagem, ele não passa aqui, o que que eu faço? Eu mantenho o perfil e procuro trazer contenções no perfil de diagonal. Como eu vou mostrar na próxima aula, eu vou trabalhar muito esse exercício com você de como travar a diagonal sem alterar o perfil. Não passou a diagonal nesse índice de flambagem, vamos tratar esse problema travando a diagonal. Mas para banzo, reforçando, por favor, eu não procuro trazer contenção. Eu mudo o perfil para ele fazer ele passar no ângulo e ficar abaixo de 200. Flambagem local de barras axialmente comprimidas pela NBR 8800. Valores e limites de B sobre T. Os perfis laminados possuem elevados valores de espessura de alma e de flange, como já falei, são muito espessos, né, também. Ao possuir uma largura de flange pequena, em relação B sobre T para o flange acaba sendo muito compacta. Ou seja, ele tem uma relação B sobre T, por ter uma espessura, no caso, muito elevada, a relação, a dimensão de aba ou de flange dividido pela espessura, acaba tendo um valor muito compacto. E pelo fato de comercialmente serem encontrados com altura limite de 300 milímetros, que são as alturas comerciais que eu tenho trabalhado com os catálogos, no caso nacionais, no máximo 200 a 300 milímetros. Raramente eu utilizei um perfil de 250, no máximo eu fico nessa faixa 200, 250. Eu diria que 300 milímetros nunca utilizei em projetos para perfis U, muito raro. A razão B sobre T, né, para a alma, acaba sendo também muito favorecida, porque a espessura da alma também é muito boa, face, no caso, a dimensão da altura do perfil. Também face excelente espessura, no caso de alma, que esse perfil possuem. Então, pelo fato de ter uma boa espessura de alma, de flange, resumindo, os valores de limite de B sobre T são sempre muito bons para perfis U laminados, perfis I laminados, padrões americanos, sempre são compactos, super compactos. Então, que entrando na norma, você vai ter o quê? Você entra pela tabelinha mostrada, a tabela F.1, você procura o perfil, no caso, o laminado, para analisar a alma do perfil, seção I, H ou U. Aqui chama de U, mas como eu falei, pode ser C também. Não tem problema, chamar de perfil U, perfil C, ambos estão certos. PT limite, razão, no caso, dimensão B sobre T limite. Note que B sobre T é sempre em relação ao elemento. Você vai ter B. Ah, B não seria largura? Sim, mas é comum também chamar B na hora desse dimensionamento, de flambagem e tudo mais, o B como comprimento do elemento em questão. Então, a alma aqui, ela possui uma dimensão reta, trecho reto, livre de radioconcordância, de espessura de flange, o trecho reto da alma seria o B, no caso. Então você vem aqui, analisa, a minha alma do perfil U está aqui, representada pelo B. Então B sobre T, limite, ele tem que se adequar a esse limite de 1,49 vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade do aço, dividido pelo Fy, que é a tensão admissível do aço. Para perfis I, U, laminados, sempre trabalho com Fy igual a 250 megapascal, que é o aço STM-36. E aqui no caso, para o flange do nosso perfil, você vem na tabela também F.1 e procura aqui o elemento B representando agora o flange do perfil. Então, o flange do perfil, no caso do nosso perfilzinho U, ele vai ter um limite B sobre T, que seria a espessura média do flange, ele é variável, seria de 0,56, no caso, raiz quadrada também de E sobre Fy. Normalmente esse valor, essa raiz quadrada vai se repetir sempre. Geralmente o que muda são esses pequenos índices sendo multiplicados.
E aqui, só continua na tabela, caso você venha precisar, essa é a continuação da tabela F.1, outros elementos. Valores e limites de B sobre T para impedir a flambagem local. Então, esse é o segundo elemento que você segundo passo que você usa no dimensionamento é a flambagem local. Você tem que impedir ela ao adotar perfis com espessuras boas de flanges e de almas. Então, o limite para o perfil, no caso do perfil flange, o perfil C, seria BF sobre TF menor ou igual a 0,56 vezes raiz quadrada de E sobre FY. Como esse valor ele resultou, multiplicando aqui direitinho, resultou em 16,04, e esse valor ele é menor do que a relação BF sobre TF, que seria a largura do perfil pela espessura média do flange, você vai ter um valor, no caso, esse valor B sobre T ele é menor do que o nosso limite, 16,04, o nosso perfil ele passa e ele é compacto. Então, ele está livre de qualquer índice, de qualquer continuidade nesse caminho de flambagem T para flambagem local. Então, como 5,61 é menor que o limite estabelecido pela tabelinha da norma, então nosso B, nossa relação B sobre T está segura e nosso perfil é compacto, tido como compacto. Caso não atenda esse quesito, nosso perfil seria não compacto. Então, eu recomendo voltar, trocar o perfil por um perfil de maior espessura de flange, no caso, e refazer o cálculo com outro tipo de perfil. Mas como eu falei, perfis U, I, padrão americano, eles têm suas almas e seus flanges sempre passando nessa relação e sempre mantendo essa linha de seção compacta. Aqui no caso, agora para a nossa alma do perfil C, ou perfil U, laminado, soldado, você tem outra relaçãozinha, que é ele 1,49, então o limite por norma seria, multiplicando direitinho, igual a 42,67. E o HW sobre TW, nossa relação 1,52 milímetros, altura total do perfil, menos 19,1, 19, que são os valores de K. Eu subtraí diretamente os valores de K minúsculo, o valor de C minúsculo, que é a espessura do flange, mais o raio de concordância de um lado, e aqui o raio de concordância, mais a espessura do flange médio no caso do outro. Então, subtraindo a altura total menos o valor total de K minúsculo e K minúsculo, você vai ter altura livre. A altura livre no caso de alma. Parte da alma que é reta. Você obtém subtraindo a altura total no valor de K minúsculo e no valor de K minúsculo. E divide pela altura, pela espessura da sua alma, obtendo 19,62. Então, de longe, ele está passando, ele está com uma seção compacta ainda, um valor muito bom. Praticamente que metade, menos da metade, do valor limite. Então, novamente, se ele não passa, você volta e troca o perfil por um perfil de espessura de alma um pouquinho maior. Fator de redução Q associado à flambagem local. Quando todos os elementos da seção transversal atendem aos limites de flambagem local, Q tomado igual a 1. Não vou fazer esse cálculo aqui, mas eu vou sempre tomar nos nossos cálculos, mencionamentos, o Q igual a 1. Um cálculozinho chato, que eu mostro no meu livro de Estruturas Metálicas, pela editora Oficina de Textos, e na norma ele também traz esse passo a passo. Já tinha calcular o valor de Q, demoraria mais tempo, então eu vou tomar o Q como sendo igual a 1 para a flambagem, no caso, para ele sendo livre de qualquer empecilho de ter no caso, de não ter uma seção compacta, então eu vou trazer sempre o Q igual a 1, que ele se refere, no caso, a perfis livres de flambagem local. O nosso Q é igual a 1, para seção compacta, você usa esse valor. Caso a seção não seja compacta, o valor de Q tem que ser recalculado pela norma e assim por diante. Na situação, né, de não compacto, o valor de Q ele é calculado à parte, como eu falei, e reforcei aqui. Vamos tomar igual a 1 para não trazer esse cálculo à tona, que tomaria muito mais slides. E o item 5, a força axial de compressão, enfim, de cálculo pela NBR 8800 de 2008. E aqui, o item 5.1, a força crítica de inflamagem local por flexão, o NI. Em torno do eixo X, você vai ter a formulazinha pela norma, π ao quadrado vezes I, que é o modo de elasticidade do aço, vezes o momento de inércia em torno do eixo X, dividido por Kx vezes Lx. Π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, eu transformei apenas para quilonewtons por centímetro quadrado, ele equivale a 205.000 megapascal,
porque fica tudo em centímetros quadrados, eu elimino e encontro a força em quilonewtons. Lembre-se que eu trabalhava sempre em toneladas forças enquanto aluno, recém-formado, e por algum tempo, muito tempo trabalhei, mas procure você que está começando agora, não cometer assim o mesmo erro que eu cometi. Trabalhe sempre, se habitue já em quilonewtons, porque o mercado, o padrão comercial, ou seja, o padrão do mercado, perdão, o padrão do mercado para linha de cálculo é sempre em quilonewtons. Então se habitue já em metálicas a trabalhar em quilonewtons e não perder o mesmo tempo que eu perdia calculando toneladas, depois transformando para quilonewtons. O Kx igual a 1 e o Lx é o comprimento total do elemento do banzo mais comprido de nossa treliça. Então, NEx é igual a 3.402,02 quilonewtons. Em torno do eixo Y, você vai ter a mesma fórmula, apenas modificando. O Lx é igual a Ly. Eu tenho um elemento de banzo, sem contenção lateral em qualquer uma das duas direções, só tem contenção lateral nos nós. Então, o maior elemento de banzo que eu peguei para o X vai ter o mesmo comprimento repetido para o eixo Y. O momento de inércia ele que muda. Cuidado. Reduz bastante. De 5,46 em torno do eixo X para 28,8 em torno do eixo Y. Por isso que você não usa perfil deitado para viga. Você vai perder muita coisa. Não usa ele em pé para viga. Quando tem maior momento de inércia, você usa esse lado voltado para o maior esforço de momento fletor. Então, usa ele em pé. No caso, em torno do eixo Y, 28,8. O módulo de elasticidade é o mesmo, não muda para o aço. Então, o INEY é bem menor, resultando em 179,45 kN. Índice de desbiotez reduzido lambda zero. Sempre que falar em lambda, índice de desbiotez, o lambda está associado a índice de flambagem, desbiotez. Então, quanto, no caso, maior esse valor, pior para o cálculo. E quanto menor esse valor, mais resistente será a peça. Em torno do eixo X, você vai ter o lambda zero X igual a essa formulazinha, o que eu falei anteriormente, vou tomar igual a 1 com um perfil compacto, já analisei pela norma, então o valor do cálculo do Q igual a 1. Mas calcule pela norma ou pelo meu livro, Estrutura Metálica, está lá bem passo a passo, mastigadinho, o que foi encontrado como sendo igual a 1, perfil compacto. Mas caso você não encontre o valor de Q, ou caso encontre esse valor e não seja compacto, ele vai ter um valor reduzido, 0,90 e pouco, 0,80 e pouco, vai ter um outro valorzinho. Tomando igual a 1 para simplificar. O AG, a área de seção transversal bruta do perfil. O FY, como eu falei, é um perfil A36, aço A36, ASTM A36. Então tem a tensão admissível de 250 megapascal. Aqui eu procurei trabalhar tudo em quilonewtons e centímetros quadrados. Então de 250 megapascais, eu transformei e encontrei 25 quilonewtons por centímetro quadrado. Então você vai ter esse valor de 25 já em quilonewtons por centímetro quadrado, e NEx 3.402,02 quilonewtons, conforme a gente calculou no slide anterior. Encontrando o lambda zero, 0,34. Lembre-se, falou em lambda, quanto menor o valor dele, maior será a sua resistência final. E quanto maior, menor será a sua resistência final. Então, no eixo Y, segue o mesmo padrão, tudo se repete. É a mesma área de seção transversal bruta. O AG, o G vem do gross, do inglês, quer dizer bruto. Então, AG sempre se refere à área bruta. N, a gente fala a N para área líquida. N vem de net, no inglês, quer dizer líquido. A N, área bruta, a G, área bruta. Normalmente, a gente usa esses índices para essas aplicações, como bruto e como líquido. Mesmas características, no numerador não mudou nada, apenas no denominador nós temos o valor de NY, calculado anteriormente, com valorzinho menor. Então, se o lambda zero, como eu falei, ele aumenta bastante. Quanto maior o valor de lambda zero, menor são os valores de resistência. E quanto menor o valor de lambda zero, maior os valores de resistência. E o fator de redução x? Letrinha grega. A gente chama x, mas é uma letrinha grega. A escrita dele confirma a letrinha grega do alfabeto grego. Então, para lambda zero menor ou igual a 1,5, você vai ter a equaçãozinha que eu vou mostrar. E quando eu deixo x, o lambda zero x foi menor do que 1,5, que foi igual a 0,34. Então, você segue esse caminho, essa hipótese de ser menor ou igual a 1,5, e adota essa formulazinha, essa equaçãozinha, 0,658 elevado a lambda zero x ao quadrado. Você vai ter 0,658 elevado a 0,34, que é o lambda zero x, vem aqui, ao quadrado.
Na calculadora você coloca 0,658 elevado a, abre parênteses, 0,34 ao quadrado, fecha parênteses, e encontra o valor total, 0,95. O x, chama assim, mas é letrinha grega, o x, quanto maior o valor dele, mais próximo de 1, você vai ter mais resistência sendo extraído do perfil. E quanto menor o valor dele, você vai ter menos resistência. O inverso do lambda. O lambda, quanto maior o lambda, em qualquer equação, sempre se depara com uma resistência menor. Ele vai indicar que vai ter uma resistência menor. E esse x é o inverso. Quanto maior o valor de x, menos redução da resistência você vai ter no final. Então, no eixo y, nosso lambda zero, ele beirou o limite, mas ainda está menor do que 1,5. Ele é menor. Eu sempre escrevo menor ou igual. É um hábito meu desde aluno. Eu mantenho a equação original, o símbolo original. Ele é menor ou igual, satisfaz. O que seria menor? Você pode escrever só menor. Ele não é menor ou igual, ele é só menor. Então, ele também permite o uso dessa primeira hipótese, utilizando essa equaçãozinha primeira. 0,658 elevado a 1,47 ao quadrado, encontrando o valor de 0,41. Como eu falei, quanto mais resistente ele vem numa linha de resistência maior, você vai ter um XX maior. E quanto menos resistente, no caso do x vem sendo menor, você vai ter um valor de XX menor. Então aqui ele vai subtrair, vai ser multiplicado pela resistência no final do perfil e vai subtrair menos da resistência. Então você vai ter mais resistência final. Aqui vai subtrair mais. Aqui nós vamos ter 95% da resistência do perfil para adotar no projeto. Aqui em torno do eixo Y, vamos ter 41, botar assim, 41% da resistência do perfil para adotar no projeto. Só para você ter uma referência, para não encontrar um valor de x maior quando lambda, em função do lambda, você saber quando o x vai ser maior ou quando o x vai ser menor. Só por isso, para você ter referência e se perguntar, faz sentido? Só isso. Caso o lambda zero fosse maior que 1,5, o lambda zero y beirou 1,5. Caso fosse maior, você adentraria nessa outra equaçãozinha, que vai dar um valorzinho menor ainda do que 0,41. Iria resultar um valorzinho um pouquinho menor. Para x e para y, caso o lambda zero seja maior ou igual a 1,5, você vem por esse outro caminho e adota essa outra equação aqui. 0,87 dividido por lambda zero x ou lambda zero y, ambos ao quadrado. Aqui pela tabelinha da norma, é só ressaltando, e quando falar em gama A1, ele equivale a 1,10, e o gama A2 equivale a 1,35, combinações normais de cargas. Para concreto, gama C, 1,4, para aço de armadura de concreto armado, 1,15. Só demonstrando para metálica, estrutura metálica, e para concreto armado. São os coeficientes de ponderação das resistências. Força axial resistente de cálculo. Por fim, em torno do eixo X, você vai ter o NC, RDX. O D sempre se refere a projeto, de design. D significa design, cálculo, projeto. Em torno do eixo X, seria o nosso X. Lembre-se que o valor de X, no caso, no numerador, quanto maior esse valor, mais resistência você vai ter aqui no finalzinho. Quanto menor o valor de X, menos resistência. Então, NC no caso, significa força axial de compressão de cálculo em quilonewtons. O X é o fator de redução associado à resistência da compressão, e é dimensional, pela letrinha grega o X. Q é o fator de redução total associado à flambagem local, ele é adimensional. A área bruta, no caso, AG, é a tensão transversal do perfil. E a tensão do escoamento do aço, resistência do escoamento do aço ou tensão admissível, que tanto faz. Para o aço A36, ele é igual a 250 megapascal. E o gama 1, como eu mostrei na tabelinha anterior da norma, é o coeficiente de ponderação da resistência para a estrutura metálica. Ele tem um valor tomado igual a 1,10. Nessa equação, no caso, gama 1, ele entra igual a 1,10 conforme a norma. O x, 0,95. Quanto mais próximo de 1, ele varia entre 0, alguma coisinha até 1. Então, quanto mais próximo de 1, menos ele vai subtrair da sua resistência final. Então, quanto maior o valor de x, mais resistência você vai ter no final. O Q também é igual a 1, como eu já falei anteriormente, simplifiquei. No colei, já tomei como sendo compacto o perfil. O AG área bruta, o FY em quilonewtons por centímetro quadrado. Encontrando o valor total em quilonewtons. Tudo em centímetros quadrados, tudo em quilonewtons, vai resultar em quilonewtons certinho. Então, muito cuidado com transformação de unidades. Força axial resistente de cálculo em torno do eixo Y,
ela segue a mesma tendência, mesma equaçãozinha, só modificando o valor de x. O valor de x, quando ele foi reduzido em torno do eixo y, lá atrás. O restante tudo igual, não muda nada, possuindo, portanto, naturalmente, um valor de resistência menor do que o encontrado em torno do eixo x, no slide anterior, reduzindo para 144,43 kN. Por ser uma treliça, por serem banzos, a gente vai utilizar o menor valor entre x e y e comparar com o esforço solicitante máximo aplicado nesse banzo. A resistência à compressão final do nosso banzo, a gente dá o menor valor resistente entre o eixo x e o eixo y ele governa, e você utiliza NC, no caso, igual a 144,43 kN. Bonito você escrever na sua memória de cálculo o valor que governa, o valor governante. É um termo bastante bacana, formal e compreensível, para você distinguir bem o valor que está governando, que está imperando no seu cálculo. Então, como o esforço, no caso axial de compressão de cálculo, no caso 144, que é o menor valor encontrado em torno do eixo x e em torno do eixo y, o menor valor de resistência é esse, então esse é o valor que governa. Ele tem que ser superior ao maior esforço, no caso de compressão solicitante de cálculo, que é igual a 86,72 kN. Como nós temos apenas um banzo, um elemento de perfil U simples, um perfil U simples, você usa, no caso, o esforço solicitante aplicado no perfil U simples. Esse cálculo foi feito para um perfil U simples. Caso no seu banzo, eu nunca usei banzo com perfil duplo U, é muito raro. Mas caso fosse um perfil duplo U, você tivesse calculado esse valor para um perfil U simples, você, na comparação, você iria pegar esse valor de esforço solicitante total e dividir por 2. Porque você calculou para um perfil U simples, iria comparar com o valor solicitante para um perfil U simples. Nesse caso, o perfil U simples ele possui uma resistência de 144, e o esforço solicitante é aplicado no nosso perfil U simples mesmo de banzo, como sendo de 86,72 kN. Então, tem uma folga boa, considerável, no perfil. O nosso perfil ele passa com tranquilidade. Esse valor de esforço solicitante máximo ele foi obtido na aula 4, no slide 48, para deixar arrumadinho a sua vida, a sua organização. Vai passando por um caderno esses valores, refazendo a conta. Se permita refazer tudo de novo, eh, passo a passo, à mão, usando calculadora, caderninho, antes de passar para o Excel. Se tiver alguma dúvida, comunique aqui através de comentários, aqui no YouTube, ou manda uma mensagem lá pelo LinkedIn, que eu vou ter o maior prazer de atender a dúvida de vocês através desse meio de comunicação, através aqui dos comentários, através do LinkedIn. O nosso perfil satisfaz com relação ao esforço, no caso, de resistência à compressão final. Tabelas comerciais de laminados. Aqui apenas trazendo para vocês perfis. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei pelo livro do Walter Pfeil, um excelente livro, era o volume 7, Estruturas Metálicas. Foi o primeiro livro indicado pela UERJ enquanto aluno. Adorei esse livro, até hoje eu tenho. Ele é todo amarelado, um livro que eu sempre usei muito. Foi por aqui que eu comecei. Primeiro passo a passo, primeiros passos dados em metálicas, foi através do livro de metálicas do Walter Pfeil. E aqui tabelinhas dos perfis laminados. Sempre me utilizei dessas tabelinhas, do perfil laminado pelo Walter Pfeil, eu nunca tive problema nenhum em minha vida profissional. Então, perfis U laminados, I laminados e perfis L, sempre utilizei as tabelinhas do Walter Pfeil como padrão de praxe e ficou ao longo do meu caminho. Você pode ter seguido outros caminhos, outros autores, mas o meu foi esse e trago aqui porque funcionou. São mais de 20 anos utilizando essas tabelinhas e nunca quebrei a cara, nunca tive problema nenhum com relação a padrões comerciais. Porque a tabelinha, como a gente utilizou aqui uma tabelinha ao longo dessa aula, trago a tabelinha completa de todos os perfis laminados, conforme o livro do Walter Pfeil. Aqui, continuando a tabela anterior, perfis laminados, a continuação, para você dar um outprint, colocar no Excel e desenvolver suas próprias planilhas. E aqui do catálogo da Gerdau, são outros perfis que são de bitola. Bitola significa altura total, a dimensão total. Eu quero chamar altura, mas também bitola é aceito, é um termo comercial aceito. 3 polegadas, 4, 6, já traz do padrão americano, massa sempre em quilos por metro. E também traz as dimensões em milímetros, já multiplicando por 25,4 milímetros, como eu falei. Se habitue a 10 polegadas. De cara você já sabe que é 250 milímetros. Você não precisa lembrar que é 254. A 12 polegadas é
300 mm, não precisa ser nada que é 305. 4 polegadas é muito comum, 4, 6 no dia a dia. Se lembre que é 100 mm, em torno de 100 mm, 6, 150 mm. Se habitue a essas transformações em sua mente, na hora de uma reunião, de você fazer bonito e prestar esse serviço ao cliente com confiança. Passar confiança ao cliente. Então, desde já deixo a minha gratidão mais uma vez. Meu muito obrigado por me acompanhar e prestigiar em mais esta aula. Em mais uma aula preparada com todo o esmero, todo o cuidado, minhas raríssimas horas extras, horas livres que eu tenho em minha vida do dia a dia. Não é fácil, mas eu não vou parar esse projeto com vocês. Vamos até o fim, vamos fazer outras, terminando esse galpão, vamos fazer outro galpão juntos e fazer mais e mais. Até que vocês ganhem confiança e comecem a alçar voos sozinhos e fazer seus projetos sozinhos, com confiança e credibilidade para os clientes de vocês. Muito obrigado. E aqui, mais uma vez, deixo os meus 2 livros, minhas 2 obras-primas, trazidas e feitas com todo esmero. Cada livro desse tomou muito tempo, foram muitas fotos, muitos textos, equações, tudo de bom que eu trouxe nesses livros. Então, toda a minha carreira profissional de estruturas metálicas, mais de 20 anos, está aqui nesse livro, com cálculo, passo a passo, mastigadíssimo, conforme aprendi enquanto aluno, porque eu sei como você pensa enquanto aluno recém-formado. Então, tudo aqui é nada para trazer vaidade, é para trazer o conhecimento e aplicar no dia a dia. Está tudo passo a passo. Pois é assim que eu entendo. Tem que ser trazido passo a passo. Não tem que trazer para complicar, senão eu não escrevo o livro. Então, tudo História Metálica está aqui com projetos, laudos técnicos completos e tudo mais. Eu trago nesse livro. E o livro novíssimo de pavimentos industriais de concreto armado. Ele é chamado pavimentos industriais, mas eu trago pavimentos de concreto armado para linhas urbanas, rodoviárias, linhas industriais, portuárias, todo o pavimento, tanto para a área urbana, estradas, como para galpões, eu trago nesse livro, trazendo todos os métodos, mostrando e provando que não há nenhum método completo. São vários métodos que nós temos que saber balancear os métodos adequados para cada pavimento, cada situação, cada caso real de estrutura de concreto armado. Em ambos os livros, eu trago casos reais, eu nunca trago casos didáticos ou empíricos, sempre casos reais, mas de uma linha didática, passo a passo. E todos os pavimentos que eu fiz na Petrobras, os únicos pavimentos que deram certos na Petrobras, foram os meus, e estão lá até hoje como referência. Eu trago também, assim como eu trago laudos técnicos, especificação técnica no estrutura metálica, no de concreto armado, eu trago também memorial descritivo, para você que vai fazer especificação de projeto para ser contratado por uma empresa terceirizada. Eu trago toda essa linha de memorial descritivo, especificação técnica, especificação de serviço também nesse livro de pavimentos industriais de concreto armado. Além de todo o meu conhecimento de mecânica dos solos para essa linha de pavimentos, como calcular esforços solicitantes, tensões no subsolo, para um tubo enterrado, uma altura X enterrada. Todo o meu conhecimento de tecnologia do concreto, está tudo nesse livro, prontamente para ti. Assim eu deixo para sua disposição profissional esses meus 2 livros, pela editora Oficina de Textos. É o meu melhor para você, enquanto aluno, aluna ou profissional. Muito obrigado mais uma vez e te aguardo na próxima aula para darmos continuidade no projeto, no nosso projeto do Galpão. Muito obrigado.